O teólogo C.S. Lewis afirmou certa vez: o isolamento causado pelo pecado é uma prisão invisível, onde o homem carrega correntes feitas por suas próprias escolhas. A história de um ex-empresário de Curitiba nos oferece uma vívida ilustração disso. Após cair no vício em crack, ele se afastou completamente da família e dos amigos. Durante quase 5 anos vivendo nas ruas, evitava qualquer contato, com medo de ser julgado. A vergonha e o sentimento de indignidade o isolavam como num cárcere invisível. Só após sofrer um acidente e ser internado compulsoriamente, iniciou um processo de recuperação, o qual não apenas restaurou sua saúde, mas também seus laços familiares. Essa experiência mostra como o pecado, além de nos afastar de Deus, nos separa das pessoas que mais amamos. O capítulo 14 de Levítico nos apresenta uma poderosa imagem desse princípio. Nele, é descrito o ritual de purificação do leproso, alguém que, por causa da doença, era excluído tanto do santuário quanto do acampamento de Israel. Sua condição o tornava ritualmente impuro, rompendo sua comunhão com Deus e com a comunidade. Para sua plena reintegração, 2 cerimônias eram necessárias. A primeira o reabilitava ao convívio com os irmãos, permitindo seu retorno ao acampamento. A segunda restaurava seu acesso ao culto e ao santuário. Veja o que diz o verso 11 do capítulo 14 do livro de Levítico. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que está sendo purificado com esses elementos diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Historicamente, a lepra era vista como mais do que uma condição física. Representava impureza cerimonial e um símbolo de pecado. A exclusão do acampamento refletia o afastamento não só físico, mas também espiritual e social. A reabilitação do leproso, portanto, não era apenas um ato médico ou cerimonial, mas profundamente simbólico e restaurador de vínculos. Esta passagem bíblica nos lembra que o pecado não é apenas um ato que nos afasta de Deus, mas ele tem o potencial de nos distanciar das pessoas que amamos também. A vergonha e a culpa levam muitas pessoas a cavar buracos escuros, onde passam a viver isolados de todos. Porém, a Bíblia vem nos mostrar que, assim como o sacerdote mediava a purificação do leproso, Jesus é nosso sumo sacerdote, que nos purifica do pecado e nos reconcilia com Deus e com o próximo. O pecado nos isola, rompe vínculos, destrói famílias, mas a verdadeira religião, aquela que vem do coração de Deus, nos religa. Ela cura, restaura e reintegra. Por isso, se você sente que o pecado tem lhe afastado de Deus ou daqueles que ama, lembre-se de que há um caminho de volta. Há um sacerdote que já se apresentou diante do Senhor por você. E ele quer não apenas restaurar sua comunhão com o céu, mas também com a terra, com as pessoas que ainda choram a sua ausência. Assim somos levados a um ponto crucial de reflexão. A graça de Deus, quando aceita, transforma nossa história de isolamento em testemunho de reconciliação. Afinal, precisamos refletir no que bem afirmou o teólogo John Stott: o pecado é o grande divisor. Ele não apenas separa o homem de Deus, mas também o homem de si mesmo e do seu semelhante. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Rapaz, o meu computador saiu novamente, pulou. Então vamos lá, Daniel. Vamos lá? Vamos lá, então. E a história de hoje, Robson, é uma história, parece que é uma história para criança. Não, mas não é história para criança, é uma história para todo mundo. É uma história que realmente aconteceu, né? E é uma história que ilustra o poder de Deus, né? Mostra que Deus é maravilhoso, Deus cuida dos seus filhos, e se a gente se torna realmente como Daniel, fiel a Ele, né? Em qualquer situação, era uma provação, era uma tribulação que Daniel estava passando ali. E já no segundo reinado que ele foi chamado ali para ser um dos presidentes, né? Ou seja, quase que ele se torna depois... Não, ele se tornou depois dessa história o primeiro-ministro, vamos dizer assim, né? Isso. Então vamos começar então o sermão. Sim. Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 6, e vamos ler o versículo 1. Lá está dizendo assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. No verso 2 diz: E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano.
Então, olha só, esses versos eles trazem informações de uma organização política. Sim. Nesse novo reino do Medo e Pérsia, né? Medo-Pérsia. Era como se o rei pegasse 120 prefeitos, satrapas, né? E acima deles 120 prefeitos, 3 governadores. Então, os 120 prefeitos respondiam aos 3 governadores. E os 3 governadores respondiam ao rei Dário. Essa era uma estrutura política. O rei não queria sofrer dano. Era governador, governadores ou presidentes? Porque na minha tradução aqui diz que eram 3 presidentes, dentre eles estava Daniel, e para administrar os governadores, os sátrapas e administradores. Isso aí, isso aí é a tradução do hebraico, versão, né? É uma versão, mas pode ser como líderes. Ou 3 primeiros ministros. 3 primeiros líderes, vamos dizer assim, que o rei constituiu. Nós colocamos nomes para as pessoas entenderem. Poder ser poder judiciário, executivo e legislativo. Então ser assim. Ali, como se diz assim, ele chegou e separou 3 governadores, fez 120 prefeitos e 3 governadores, certo? O rei queria evitar perdas. O rei queria minimizar os problemas e evitar rebeliões do povo. Era todo o império, né? Isso. Então, Daniel era um desses presidentes. Aí você pensa assim... Deixa o QR Code lá onde estava mesmo, Gabriel. O QR Code está passeando aí. Vamos lá. Aí você pensa assim, Daniel... Mesmo, Gabriel, por gentileza. Daniel esteve com Nabucodonosor. Daniel esteve durante todo o período de domínio da Babilônia junto com os babilônicos, conselheiro do rei. Como é que você mantém nesse novo reino alguém que servia ao rei anterior? Não parece estranho? É estranho, né? Coloca o QR Code aí. Mas acontece que Daniel era um homem tão distinto que esse novo reino que chega e não quer perder os seus serviços, não quer perder de ter esse homem auxiliando na administração dos negócios. Marca d'água lá em E cima. ele foi colocado como um dos presidentes. E olha o que diz Daniel 6, versículo 3. Lê para nós aí, Eurivaldo. No versículo 3, então o mesmo Daniel se destacou, é isso? Entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, ou seja, o rei até pensava em colocá-lo como primeiro-ministro. Isso, né? Então Daniel estava com o Espírito Santo. Aqui no livro de Daniel é chamado um espírito excelente, mas Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Deus usava Daniel, era um homem justo, íntegro, reto. Por isso o rei confiava nele e pensava colocá-lo como principal acima dos outros presidentes. E sabe o que aconteceu? Fomentou a inveja, que nem você falou, entre os bastidores. As invejas. Fomentou-se a inveja. No coração desses presidentes surgiu a inveja. E havia um outro problema. Você sabe que nesse meio político é bem complicado e certamente havia algumas coisas erradas ali no reino. E Daniel não se corrompia. Desde aquela época. Então, e Daniel não se corrompia. Daniel não juntava-se com esses tramóias, com essas ilegalidades. Então, eles tinham que tirar Daniel da jogada. Mas o que fariam para isso? O rei gostava do trabalho dele. Então, eles começaram a procurar. Se nós quiséssemos usar uma palavra moderna, nós diríamos aqui, eles abriram uma CPI sobre a vida de Daniel. Uma comissão parlamentar de inquérito, né? Eles foram investigar todas as contas bancárias de Daniel, como se, vamos dizer assim, né? Eles fizeram uma varredura no sistema financeiro de Daniel. E eles foram olhar os telefones, os e-mails. Eles investigaram tudo sobre Daniel para tentar encontrar alguma coisa. E olha o que a palavra de Deus diz sobre essa ação desses presidentes e satrapas. Lê para nós o versículo 4, Rivaldo. Daniel 6, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Viu aí? A CPI foi aberta. Foi aberta a CPI. Revistaram a vida de Daniel. Vasculharam tudo e não acharam nada. A Bíblia faz uma afirmação poderosa. Ele era fiel. Daniel é um exemplo de fidelidade. Exemplo este que deve ser seguido hoje por todo aquele que almeja o céu. Na verdade, o céu é para os fiéis. Os infiéis ficarão de fora. Quem vai para o céu são os fiéis. Quem são os fiéis? Os fiéis à palavra de Deus.
os fiéis ao A Deus, ensino né? que a Comunhão Bíblia com Deus, apresenta. Então, se eu quero o céu, eu tenho que viver as verdades ensinadas por esse livro, Orivaldo. Que são leis relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o grande problema do Leis. cristianismo moderno, nosso amigo ouvinte, né, da Rádio 106.5, Cuiabana, é que hoje nós temos muitas igrejas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Nós temos muitas igrejas que abrem para fazerem seus cultos e tem a sua liturgia, mas a palavra de Deus não é estudada. Parece um rock and roll lá, Isso. festa, libertação, não sei o que, fala o tempo todo de dízimo, de doação, de você dar dinheiro para a igreja porque você vai prosperar, que não sei o que. Aí tem outras igrejas que parece que é rock, música, mas não tem palavra, não tem mensagem. Isso. Não tem abertura da Bíblia para falar mensagem. As pessoas não conhecem as doutrinas da Bíblia. Não conhecem doutrinas. As pessoas não conhecem as histórias, não conhecem as profecias. E, infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas são desestimuladas de estudar a Bíblia. De estudar a Bíblia. Não é isso terrível? Claro que é. Parece mais, como que fala? Influencers, né? Isso. Pastores shows ou pregadores. Começa agora mais um capítulo da Super Bíblia. Preparem-se para uma incrível história de coragem e fé sobre Daniel na Cova dos Leões. Embarque nessa aventura e se inscreva no canal para receber vídeos novos toda semana. Preparados? E vamos lá! Há muitos séculos atrás, na antiga Babilônia, existia um reino poderoso governado pelo rei Dario. Este reino era muito grande, por isso, o rei precisava de muitos governadores para ajudar a cuidar de todo o território. Um destes governadores era um homem chamado Daniel. Daniel tinha uma incrível sabedoria e se destacava entre todos os governadores. Essa sabedoria vinha do nosso Deus Todo-Poderoso, pois Daniel era um homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, sempre louvando e agradecendo ao Senhor. O rei Dario logo percebeu que Daniel era muito sábio e correto. Então, resolveu escolhê-lo para ser o responsável por todo o reino. Bem, como você pode imaginar, os outros governadores do reino não ficaram nem um pouco felizes com essa atitude do rei. Eles começaram a ficar com muita inveja da confiança que o rei tinha em Daniel e decidiram encontrar alguma falha nele para contar ao rei. Eles procuraram e adivinha só, não encontraram nada, porque Daniel era um exemplo e fazia tudo corretamente. Como eles não conseguiram encontrar nada contra Daniel, eles resolveram colocar um plano terrível em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram o seguinte: temos uma ótima sugestão de decreto para o nosso reino, ó rei. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem a não ser ao rei. E quem desobedecer deverá ser jogado na cova dos leões. O rei Dario caiu no plano dos inimigos de Daniel e acabou assinando o decreto. E agora, para continuar sendo fiel a Deus, Daniel precisava arriscar a própria vida ao orar 3 vezes por dia, mesmo que isso fosse proibido pelo rei. Mas Daniel não se abalou. Ele decidiu continuar fazendo suas orações como sempre. Na sua casa, tinha uma grande janela voltada para Jerusalém, e era nessa janela que Daniel se ajoelhava e fazia suas orações ao Senhor todos os dias. Enquanto isso, os governadores do reino estavam só à espreita, observando de longe a janela da casa de Daniel, para ver o que ia acontecer. Assim que viram que ele estava orando e pedindo ajuda a Deus, foram correndo contar ao rei. Quando o rei ouviu a notícia que os governadores trouxeram, ficou muito triste. Como posso ajudar o nobre e leal Daniel a se livrar desta enrascada? Mas os governadores invejosos não paravam de avisar ao rei
que ele não podia voltar atrás de uma lei que ele mesmo tinha assinado. Então, o rei mandou que levassem Daniel para a cova dos leões e disse: "O seu Deus, a quem você é tão leal, vai te livrar desta situação." Após colocarem Daniel dentro da cova, fecharam a entrada com uma pedra enorme. O rei ficou tão preocupado com a segurança de seu servo e amigo Daniel que passou a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi depressa até a caverna e começou a chamar: "Daniel, Daniel, você está bem?" E para sua enorme surpresa, ele ouviu a voz de Daniel responder lá de dentro da cova: "Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal." Quando o rei ouviu essas palavras, seu coração se encheu de alegria e mandou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Ele viu que Daniel não tinha nenhum arranhão ou ferimento, pois tinha confiado em Deus. Então, o rei mandou que os homens maus que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões junto com suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem ao chão. O rei também fez um decreto, dizendo que todos deveriam respeitar e temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno, que faz milagres impressionantes nos céus e na terra. E essa é a história de Daniel na cova dos leões. Com ela, aprendemos que devemos ser fiéis a Deus e confiar nele, mesmo em situações difíceis. Para ver todos os detalhes dessa jornada emocionante, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 6. E até a nossa próxima super aventura! É uma história para todo mundo. É uma história que realmente aconteceu, né? E é uma história que ilustra o poder de Deus, né? Mostra que Deus é maravilhoso, Deus cuida dos seus filhos, e se a gente se torna realmente como Daniel, fiel a Ele, né? Em qualquer situação, era uma provação, era uma tribulação que Daniel estava passando ali. E já no segundo reinado que ele foi chamado ali para ser um dos presidentes, né? Ou seja, quase que ele se torna depois... Não, ele se tornou depois dessa história o primeiro-ministro, vamos dizer assim, né? Isso. Então vamos começar então o sermão. Sim. Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 6, e vamos ler o versículo 1. Lá está dizendo assim: "E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino." No verso 2 diz: "E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano." Então, olha só, esses versos eles trazem informações de uma organização política. Sim. Nesse novo reino do Medo-Pérsia, né? Medo-Pérsia. Era como se o rei pegasse 120 prefeitos, satrapas, né? E acima deles 120 prefeitos, 3 governadores. Então, os 120 prefeitos respondiam aos 3 governadores. E os 3 governadores respondiam ao rei Dário. Essa era uma estrutura política. O rei não queria sofrer dano. Era governador, governadores ou presidentes? Porque na minha tradução aqui diz que eram 3 presidentes, dentre eles estava Daniel, e para administrar os governadores, os sátrapas e administradores. Isso aí, isso aí é a tradução do hebraico, versão, né? É uma versão, mas pode ser como líderes. Ou 3 primeiros ministros. 3 primeiros líderes, vamos dizer assim, que o rei constituiu. Nós colocamos nomes para as pessoas entenderem. Poder ser poder judiciário, executivo e legislativo. Então ser assim. Ali, como se diz assim, ele chegou e separou 3 governadores, fez 120 prefeitos e 3 governadores, certo? O rei queria evitar perdas. O rei queria minimizar os problemas e evitar rebeliões do povo. Era todo o império, né? Isso. Então, Daniel era um desses presidentes. Aí você pensa assim... Deixa o QR Code lá onde estava mesmo, Gabriel. O QR Code está passeando aí. Vamos lá. Aí você pensa assim, Daniel... Gabriel, por gentileza. Daniel esteve com Nabucodonosor.
Daniel esteve durante todo o período de domínio da Babilônia junto com os babilônicos, conselheiro do rei. Como é que você mantém nesse novo reino alguém que servia ao rei anterior? Não parece estranho? É estranho, né? Coloca o QR Code aí. Mas acontece que Daniel era um homem tão distinto que esse novo reino que chega e não quer perder os seus serviços, não quer perder de ter esse homem auxiliando na administração dos negócios. Marca d'água lá em E cima. ele foi colocado como um dos presidentes. E olha o que diz Daniel 6, versículo 3. Lê para nós aí, Eurivaldo. No versículo 3. Então o mesmo Daniel se destacou, não é isso? Entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, ou seja, o rei até pensava em colocá-lo como primeiro-ministro. Isso. Né? Então Daniel estava com o Espírito Santo. Aqui no livro de Daniel é chamado um espírito excelente, mas a Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Deus usava Daniel, era um homem justo, íntegro, reto. Por isso o rei confiava nele e pensava colocá-lo como principal acima dos outros presidentes. E sabe o que aconteceu? Fomentou a inveja, que nem você falou, entre os bastidores. As invejas. Fomentou-se a inveja. No coração desses presidentes surgiu a inveja. E havia um outro problema. Você sabe que nesse meio político é bem complicado e certamente havia algumas coisas erradas ali no reino. E Daniel não se corrompia. Daquela época. Então, e Daniel não se corrompia. Daniel não juntava-se com esses tramóias, com essas ilegalidades. Então, eles tinham que tirar Daniel da jogada. Mas o que fariam para isso? O rei gostava do trabalho dele. Então, eles começaram a procurar. Se nós quiséssemos usar uma palavra moderna, nós diríamos aqui, eles abriram uma CPI sobre a vida de Daniel. Uma comissão parlamentar de inquérito, né? Eles foram investigar todas as contas bancárias de Daniel, como se, vamos dizer assim, né? Eles fizeram uma varredura no sistema financeiro de Daniel e eles foram olhar os telefones, os e-mails, eles investigaram tudo sobre Daniel para tentar encontrar alguma coisa. E olha o que a palavra de Deus diz sobre essa ação desses presidentes e satrapas. Lê para nós o versículo 4, Eurivaldo. Daniel 6, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Viu aí? A CPI foi aberta. Foi aberta a CPI. Revistaram a vida de Daniel. Vasculharam tudo e não acharam nada. A Bíblia faz uma afirmação poderosa. Ele era fiel. Daniel é um exemplo de fidelidade. Exemplo este que deve ser seguido hoje por todo aquele que almeja o céu. Na verdade, o céu é para os fiéis. Os infiéis ficarão de fora. Quem vai para o céu são os fiéis. Quem são os fiéis? Os fiéis à palavra de Deus. Os fiéis ao ensino que a Bíblia apresenta. Então, se eu quero o céu, eu tenho que viver as verdades ensinadas por esse livro, Eurivaldo. Que são leis relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus. E o grande problema do cristianismo moderno, nosso amigo ouvinte, né, da Rádio 106.5, Cuiabana, é que hoje nós temos muitas igrejas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Nós temos muitas igrejas que abrem para fazerem seus cultos e tem a sua liturgia, mas a palavra de Deus não é estudada. Parece um rock and roll lá, festa, libertação, não sei o que, fala o tempo todo de dízimo, de doação, de você dar dinheiro para a igreja porque você vai prosperar, que não sei o que. Aí tem outras igrejas que parece que é rock, música, mas não tem palavra, não tem mensagem. Não tem abertura da Bíblia para falar mensagem. As pessoas não conhecem as doutrinas da Bíblia. Não conhecem doutrinas. As pessoas não conhecem as histórias, não conhecem as profecias. E, infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas são desestimuladas de estudar a Bíblia. De estudar a Bíblia. Não é isso terrível? Claro que é. Parece mais, como que fala? Influencers, né? Isso. Pastores shows ou pregadores que são apresentadores de programa de TV, de coisa parecida, e menos
menos aquele que realmente ensina a palavra de Deus para o povo. Eles são ensinados a desestimular alguém a ler a palavra de Deus. Por isso acontece, isso é o que acontece em muitas igrejas. Então eu e você, nosso amigo ouvinte, temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar ser fiéis como Daniel. E é claro, buscar conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, estudar as profecias, histórias e os ensinamentos. Sabe, Robertson, assim, sobre a questão de igrejas, muitas igrejas. Mas se você for numa igreja, você está numa igreja onde o pastor ou o líder ou quem está pregando lá abre a palavra de Deus e fala da palavra de Deus e estuda a palavra de Deus com você, então você fica aí, permanece aí, né? Porque você está estudando a palavra de Deus. Agora você vai numa igreja que é só show, que é só falação, não abre a palavra de Deus. É música, dançando, o pessoal dançando o tempo todo, parece mais um programa de televisão de auditório do Domingão, tipo assim. Rapaz, tem alguma coisa errada aí. Né? Só fala de cura, aí o cara fica lá conversando com o diabo, a pessoa está possessa, de repente aparece um cara possesso lá. E aí o pastor fica conversando com o demônio, entendeu? Cara, tem alguma coisa errada nisso aí, porque Jesus, quando expulsou o demônio, ele não ficou conversando, batendo papo com o demônio. Ele mandou sair, saiu, acabou. Isso. Entendeu? Então tem alguma coisa errada, você precisa realmente pesquisar na Bíblia, como nós estamos fazendo aqui no Conectado 7. Isso. E o interessante é que depois que eles fizeram essa CPI, eles correram, procuraram, eles não encontraram nada em Daniel. Por quê? Eles concluíram, ele é fiel. Aí Daniel 6, versículo 5 diz assim: então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Agora eles partiram para a religião de Daniel. Então os presidentes e sátrapas, né, foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente. E eles foram lá agora com uma sugestão. E qual era essa sugestão? Era um projeto de lei que afetaria diretamente a vida de Daniel. Todos os presidentes do reino mentiram. Daniel nem sabia disso. Eram 3 os presidentes, 2 estavam mancomunados, né, contra Daniel. Mas eles disseram para o rei, todos os presidentes do reino. Aí o rei Dário pensou, Daniel está envolvido. Os prefeitos e satrapas, conselheiros, governadores concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça um interdito, que todo homem, em espaço de 30 dias, se fizesse qualquer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vocês entenderam a estratégia desses governadores? Ao investigar a vida de Daniel, eles descobriram que Daniel era um homem de oração. E era um homem fiel a Deus, homem de oração. E a Bíblia diz que Daniel tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar a Daniel. Na janela, né, quando ia para Jerusalém. Dia e ao finalzinho do dia. Isso. Né? Por que Daniel orava na janela do seu quarto? Tipo os muçulmanos fazem também. Agora, por que Daniel orava na janela do seu quarto? Porque lá em Jerusalém, pelo menos nos anos do início do cativeiro, havia lá o templo. Lá havia o sacrifício. Havia inclusive no livro de Crônicas, quando conta a história do templo, da construção do templo, Deus falou, quando eles estiverem dispersos, exilados das outras nações, quando eles orarem em direção a esse templo, né, da estrela, como é que é, daquela estrela das direções, como é que fala? Sei lá. Aí se você orasse em direção ao templo, em qualquer lugar que você estivesse exilado, Deus atenderia as suas orações. É uma promessa. Né? Na verdade, era o pedido de perdão. Porque era sacrificado um cordeiro às 9 da manhã e um cordeiro às 15 da tarde. Então, nesses horários, tinha que orar em direção, porque era o horário que era o sacrifício para a purificação do pecado. Aquele que confessasse seus pecados em direção a Jerusalém, os pecados iam ser registrados no santuário. Então, ali era na verdade, aquilo lá demonstrava que Daniel, ele era uma pessoa completamente consagrada, né, a Deus. Por isso que ele tinha essa crença firme, né, da história e da tradição judaica, que devia orar em direção ao templo. Mas só que nessa época, Orivaldo, que Daniel estava orando, não tinha mais templo. O templo foi destruído. Mas Daniel não perdeu o hábito de orar. Perdeu o hábito de ser fiel. Ele orava em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia ele orava. Aí eles viram Daniel orando e disseram, vamos fazer um decreto que ninguém possa orar, senão a Dário. Daniel não vai deixar de orar.
Daniel é um homem fiel, Daniel não vai orar a Dário, pedir as coisas para ele não vai endeusar o rei. E aí, então, nós vamos ter um motivo para matá-lo. Aí fizeram artimanha lá. Então, foram lá bajular o rei Dário. E o que Dário, que Dário assinasse um decreto que todos eles estavam concordando que era mentira. Daniel nem sabia disso, mas que no espaço de 30 dias ninguém orasse senão o rei. 30 dias só, um mês. O rei achou uma boa ideia. Daniel. Não desconfiava do complô que estava acontecendo, não sabia do ódio desses presidentes contra Daniel, Orivaldo. E ele assinou o decreto e a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Então ele assinou o decreto e o decreto entrou em vigência. Agora, quando o decreto começa a funcionar, esses mesmos que enganaram o rei voltam lá para o rei. Leia Daniel 6, versículo 10. Daniel 6. Versículo 10. Olha só o que diz. Vamos lá. Rapaz, aqui. Quando Daniel soube, olha, ele não sabia de nada, estava inocentão na história até então. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças a Deus, graças diante de seu Deus, como era o seu costume. Então, quer dizer, mesmo sabendo da lei, Daniel permaneceu firme e naquela fidelidade de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Então, aqueles homens viram Daniel orando mais uma vez. E o que fizeram? Correram lá para o rei e disseram assim: ó rei, o Senhor não assinou um decreto que ninguém pode orar a outro Deus senão a ti? Pois esse Daniel, que é um dos presidentes, esse dentre os cativos de Judá, ele está orando. Daniel dos exilados de Judá não faz caso de ti, nem do interdito, né, que assinaste, interdito que assinaste, mas 3 vezes por dia faz oração. Aí agora lê o versículo 14 para nós, Erivaldo. Versículo 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. O rei era muito amigo de Daniel, queria livrá-lo, né? Isso. Até o pôr do sol. Então, até o pôr do sol, ele tentou achar no meio dos documentos alguma coisa que pudesse livrar Daniel. Então, olha só. Ele se empenhou por salvá-lo, mas... Isso. Então, aí o rei entendeu, porque agora ele descobriu que ele havia sido envolvido num complô contra Daniel. Ele tinha sido enganado. O texto diz que ele determinou consigo mesmo livrar a Daniel até o pôr do sol. E se empenhou por salvá-lo. O rei percebeu que foi enganado, mas fez o possível para libertar Daniel. Acontece que a lei dos Médios e dos Persas, uma vez assinada, não podia ser revogada. Então o rei não podia fazer mais nada. Então mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. Mas o rei pensou: se por acaso Deus poupar a vida de Daniel, esses homens poderão querer matá-lo. Então ele ordenou que Daniel fosse lançado, mas que a entrada da cova fosse fechada com uma pedra e selada com seu anel, para proteção de Daniel. Olha só. Assim, se os leões não matassem, ninguém mais poderia pôr a mão em Daniel. Então foi um tipo de proteção que o rei deu ao selar a pedra da entrada da cova. Daniel foi lançado. Quantos anos tinha Daniel? Daniel já devia estar com mais de 80 anos. Mais de 80 anos, era já uma pessoa idosa. Daniel foi lançado, o rei foi para o palácio. Covardia contra ele. Mas o rei não conseguia dormir, Erivaldo. O rei gostava de Daniel. O rei não aceitou a música dele. O rei não aceitou bebida, não aceitou comida, nada. Em jejum. O que aconteceu na manhã seguinte? Acho que ele nem dormiu aquela noite. Versículo 19, lê para nós. No versículo 19 diz assim, que pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Olha só. Agora a gente fica imaginando assim, a ansiedade do rei Dário. O dia mal amanheceu e ele foi correndo à cova dos leões. Ele pensava: será que Daniel está vivo ainda? Será que meu amigo foi preservado? E quando ele chega lá junto à cova, o rei Dário tira a pedra e diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Aí ele ficou escutando. E qual foi a alegria do rei quando ele ouviu lá de dentro da cova a voz de Daniel dizendo assim: que o rei viva eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então Deus enviou um anjo. Olha o que diz a palavra de Deus, as palavras do testemunho de Daniel para esse rei. Daniel, servo do Deus Altíssimo, respondeu. Leia o versículo 22. 22, eu acabei de ler. Você acabou de ler, né? Acabei Você continua, era só... né? Então Daniel foi fiel a Deus. E Deus foi fiel. E de forma miraculosa preservou sua vida. E assim, meu amigo, ouvinte da rádio 106.5, Rádio Cuiabana, é assim que Deus age. 2.600 anos, mais ou menos, se passaram dessa história. E Deus não muda a sua forma de tratamento. Quando nós somos leais às suas reivindicações, Ele honra as suas promessas. Quando você escolhe ser fiel, Ele vai proteger você. Ele vai guardar você, vai guardar a sua família, porque Deus age dessa maneira. Sabe o que o que fez o rei? Lê o versículo 24. Nossa, agora sim. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Olha só, os leões não foram impedidos de destruir os ímpios. O Senhor protege os seus, mas se as pessoas não querem a proteção divina, elas ficam por conta. Aquele que espera no Senhor vai ter do Senhor a resposta. Mas quem não espera no Senhor, quem não age de acordo com suas leis, quem não é fiel à sua vontade, vai ter que viver a sua sorte. A sorte desses homens foram morrer. E todos os seus familiares. E então o rei, diante desse testemunho maravilhoso de Daniel, diante dessa salvação miraculosa, ele baixa agora um decreto. Olha o que diz a Bíblia sobre o decreto do rei. Lê para nós aí. Que a paz lhe seja multiplicada. Eu faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Então, trazendo para os nossos dias, nosso amigo ouvinte da Rádio Cuiabana, da 106.5, o apóstolo Pedro diz que Satanás está como um leão, rugindo ao nosso redor, buscando nos devorar. E eu e você precisamos escapar, ser protegidos, salvo desse leão. E só há uma maneira, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque quando você é fiel a Ele, como foi Daniel, Ele vai honrar você e vai te dar a vitória. Agora, meu querido amigo e minha querida amiga, a história de Daniel está aqui em Daniel 6, para servir de exemplo para todos nós hoje. Quando nós escolhermos ser fiéis e leais ao Senhor, Ele vai nos honrar. Ele vai ser fiel às suas promessas. Que nesse momento, que você for tentado pelo leão, que ruge ao nosso redor, que é o inimigo, quando você vai ser tentado de todos os lados, permaneça fiel. Porque a sua recompensa está garantida. Então, que Deus abençoe a todos nós e nos ajude a sempre estar firme, ligado a Jesus Cristo. Agora eu deixo a palavra com você, Eurivaldo. Sim, maravilhoso. Que história linda, né? Quando você abre a Bíblia, você lê cada história maravilhosa, né? Imagina se essa história os atores cuiabanos, os atores matogrossenses começassem a mostrar aí nos teatros, né? Passassem vídeos assim de 40, 50 minutos com essas histórias, de 5 minutos, né? De 4, 5 minutos. Aí o pessoal assistir nas redes sociais e também nas TVs daqui. Cada história linda que nós temos na Bíblia Sagrada, né? Sim. E nós vemos aqui mais uma história maravilhosa, onde Deus atua, e Deus, ele era fiel,
Ele sempre foi fiel, ele sempre será fiel. Deus não muda. O mesmo Deus de Daniel que livrou da cova dos leões, ele pode livrar você, pode livrar a mim de qualquer perseguição hoje em dia. Aí no seu ambiente de trabalho, na sua repartição onde tem pessoas invejosas ao seu redor tentando te derrubar, né? Numa empresa, né? Hoje nós temos aí a taxação aí de 50% que vai, parece, né? Que vai depois do dia 30, agora de julho, aí começa 1º de agosto e começa aquela taxação que vem lá dos Estados Unidos, United States of America, né? Contra o Brasil, né? Como é que você que é empresário, comerciante, vai passar por essa situação? Então tá aí, o pessoal está tentando fazer a negociação lá, viu, Gabriel? Já mandaram os negociadores lá para tentar ver se abaixa essa taxação, né? Mas mesmo assim, não fiquemos preocupados. Você que é fiel a Deus, você que é fiel a Deus como Daniel, você empresário, você comerciante, você cidadão mato-grossense, cuiabano, não fique preocupado, continue firme, fiel a Deus como Daniel o foi. E Deus vai livrá-lo. Deus vai livrar você do tempo de crise, da crise da economia. Se tem alguma doença na sua casa, alguma coisa que veio visitar o seu lar, né? Para derrubar, desestruturar você. Eu estou com minha mãezinha, depois eu pedi oração para vocês e para você também, Robson. Orar pela minha mãe. Minha mãe não está boa. A mamãe hoje passou mal. Ela é diabética, tem 85 anos de idade. E ela está agora no hospital sendo tratada, né? Ela foi para a UPA lá da Morada do Ouro, provavelmente, e eu não sei o que vai acontecer com a minha mãezinha. Mas ela precisa das suas orações. E nós vamos orar aqui por ela também. Né? E o interessante é que essa história de Daniel, a gente tem que pegar a visão. Eu falo pegar a visão. Pegar a visão. Assim como foi na época dos apóstolos, que teve, na época de Daniel, aqui vamos falar da época do Daniel, que ele foi fiel. Foi fiel. As coisas aconteciam, os milagres aconteciam. As maravilhas de Deus, né? Isso acontece com nós nos dias de hoje também. Não é só na vida dele, é na sua vida. O mesmo Deus que era de Daniel pode ser mas o seu só Deus que também. tem um porém. Eu tenho que ser fiel como fiel Daniel. a Deus, acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Ser firme na sua crença. Isso, senão as coisas não acontecem como é para acontecer. Hoje, Daniel era o típico, viu, Gabriel? Daniel era o típico crente quente, isso. Entendeu? Um crente fiel, um crente consagrado. Se você é crente, se você crê em Deus, né? Você é consagrado, você é sincero, você leva uma fé sincera, né? Na sua adoração, no seu dia a dia com Deus, Deus vai agir em você, vai agir na sua vida. Você tem que ter essa convicção, né? Eu tenho um relacionamento pessoal, particular, íntimo com Jesus, com Deus. Ele está comigo 24 horas. E como ele está comigo 24 horas, eu tenho que ser 24 horas à luz, viver à luz do que eu acredito, do que eu creio. Sim. Então eu tenho que ser um fiel observador da sua lei. O que é ser um observador da lei de Deus? É um cara que não é idólatra, é um cara que honra pai e mãe, é um cara que não mente, é um cara que não adultera, não fica olhando o corpinho das mulheres por aí, é um cara que não rouba, é honesto nos seus negócios, nas suas relações, é um cara que é fiel. Se fez um compromisso com Deus, devolver o dízimo e a oferta, você tem que devolver o dízimo e a oferta, porque você fez um pacto com Deus. Agora, é um cara que não cobiça as coisas dos outros, não tem inveja, ciúme, não é soberbo, né? Ele é sincero, verdadeiro. Agora você falou uma coisa aí agora no final, que a gente tem que entender nessa história, a gente aprende na história de Daniel. Rapaz, quem que queria ter amigos igual a esse presidente que queriam detonar ele? Rapaz, a gente fica analisando. Na igreja vai ter gente assim. Não, na igreja onde você congrega vai ter gente assim. Não. Com inveja, querendo derrubar você. Entendeu? Agora, por isso que nós temos que ser fiel. Vai ter pessoas com inveja do que você faz, do que querendo você derrubar você de qualquer maneira. Não consegue fazer o que você faz e quer te derrubar. Olha, então a gente aprende com essa história que Daniel, ele era fiel, ele não se importava. Então a gente tem que aprender o seguinte, não conseguiram achar nada na vida de Daniel. Daniel foi assim, fiel, leal, obediente, não tinha falha, ele não queria nada falso, nada com mentira. E Deus abençoou ele. Protegeu ele, livrou ele de todo mal. Quando a gente corre atrás do erro, a gente vai sofrer as consequências. A gente tem que ser fiel, que Deus nos honra.
Mas é uma coisa que eu vi dessa história também, Robson, é que você vê que o rei, quando soube da tramóia, ele fez de tudo, até o pôr do sol ver as leis, né? Eu acho que chamou o pessoal do administrativo lá. Vamos ver alguma coisa na lei que tem aí para a gente livrar Daniel dessa situação. Pois é, né? Ele investigou, não achou nada. Não comeu, não bebeu a noite inteira. Eu acho que ele não dormiu também, porque ele ficou preocupado. Não romper o dia, eu vou correndo lá para ver o que aconteceu. Sim. Porque o que fizeram com Daniel é uma injustiça tremenda, né? E essa injustiça não pode acontecer no meu reino. Isso não aí. Pode acontecer comigo, né? Porque isso vai registrar em toda a história. Eu acho que ele pensou bem assim também, né? E eu não posso perder um funcionário, um colaborador eficiente como esse senhor aí. Então Daniel realmente ele tinha o rei Dário tinha uma verdadeira adoração, né? Era um amigo verdadeiro de Daniel. Era um amigo dele, né? verdadeiro, né? Porque o Dário devia ter uns 67, 70 anos. Daniel já devia ter uns 88, quase 90 anos. Então eles eram sêniors, eles eram idosos, então eles Master. Conversavam, já entendiam um ao outro, entendeu? Então é isso. Agora a gente tem que finalizar a mensagem, Orivaldo, com oração. Tem mais 10 minutos ainda, Robson. Ah, lá, ó, tá vendo? Aí tem 2 cartazes aí de eventos que vão acontecer no nosso ambiente de participação na igreja, né? O Gabriel vai colocar para vocês. Aí, o primeiro é esse, a quadra, vai ser na quadra da Igreja Adventista. O pessoal que sabe onde é a Igreja Adventista? Ali do CPA 3, setor 2, perto do CCI, Centro de Convivência de Idosos. Você vira à direita, quando você for para o postinho, antes de você chegar no posto, tem uma igreja, não tem? Pois é, ali é a Igreja Adventista do 7º dia, CPA 3. Haverá lá uma gincana entre pais e filhos no sábado, dia 9 de agosto. O que é gincana, Robson? Gincana é aquelas brincadeiras que faz entre pais e filhos, porque é o quê? É o dia dos pais, né? 9 de agosto vai estar no dia dos pais. Você vai participar de gincana? Eu já seus filhos? Minha filha não está aqui, mas minha filha também não é mais criança. Minha filha está com 32 anos de idade. Mas se tiver, eu vou estar lá, pelo menos filmando, fotografando e tal. Haverá essa gincana entre pais e filhos no dia dos pais, sábado, dia 9 de 8. Eu acho que é o primeiro domingo para domingo, né? O primeiro domingo de agosto é dia dos pais, né? Sim. Então, é nosso dia, Robson. Vai ser nosso dia. Será que a gente vai ganhar presente esse ano? Porque todo ano é uma lembrancinha, tipo um papelzinho, né? As mães, no Dia das Mães, Gabriel, ganha presentaço, cara. Programa especial, não sei o quê, presente e tal. Chega no Dia dos Pais, é o quê que eles dão pra mim? Um chocolatinho, uma balinha. Isso aí. Entendeu? Será que eu vou ganhar uma gravata esse ano? Né? Uma cueca nova, sei lá, uma camisa, né? Uma calça? Vamos ver, né? Um par de sapatos. O Gabriel vai dar pro pai dele. Gabriel, você vai dar o quê pro seu pai esse ano? Um par de sapatos lá da Cavaleira? Não? Aquele cavalo de aço pro seu pai? Cavalo de aço é quase R$1.000 o cavalo de aço, rapaz. Né? Então tem que dar um presente pro pai, né? Uma calça de R$400, R$500, aquelas calças sociais, né? Gravata de R$1.000. Vai dar gravata lá de R$10, aquelas gravatas. Né? Então, tem que, né, fortalecer os pais esse ano. Então, nesse dia 9 agora de agosto, vai ter essa gincana entre pais e filhos. E outro cartaz aí, a gente quer promover para você, o Gabriel vai colocar para vocês aí, ao vivo. Este ano, os Adventistas do 7º dia, em todo o Brasil, na programação Quebrando o Silêncio, a gente vai sair nas ruas, e também nas redes sociais. O assunto do Quebrando o Silêncio esse ano é violência digital. O que é que seu filho, a sua filha, o seu jovem, a sua filha, né, está vendo aí na internet, no celular dela? Né? Será alguma coisa sobre violência digital? Por que a internet se tornou um terreno tão perigoso? Então essa é a programação do Quebrando o Silêncio esse ano, né? Vamos tomar cuidado com as redes sociais, gente. Vamos vir para o Conectado 7, né, para outros canais que falam de coisas saudáveis. Vamos deixar esses vídeos aí que violência, o feminicídio, né? O estado de Mato Grosso é um dos campeões de feminicídio no Brasil. E muitas vezes o feminicídio e a violência contra a mulher, a violência contra a criança, ele é incitado por certos vídeos, né? Por certas coisas que as pessoas ficam inculcadas aí na rede social. Então, vamos ver se a gente burila um pouquinho os nossos gostos, né? Dos vídeos que a gente tá, quais os influencers, né, que nós estamos seguindo, né? Tem crianças, sabe, Robson, que eles entram nesses vídeos da Deep Web, né? A Gabriel sabe disso aí. E tem criança que entra aquela baleia azul, não sei o quê. Criança que se automutila, né? Criança que faz coisas ali horríveis, né? Pelas redes sociais. Então temos que prestar bastante atenção nessa questão.
que idade você está dando o celular para o seu filho? A sua criança já está preparada para usar um celular? Tem bebês, né? A criança nem sabe falar direito ainda, nem sabe, já está com o celular na mão. O pai e a mãe já deixam o celular na mão da criança. Então, se você colocar o celular na mão do seu filho, da sua filha, você tem que policiar isso aí. E quanto tempo você vai deixar o celular na mão? 1 hora, meia hora? Então, você tem que programar isso, disciplinar o momento que o seu filho e sua filha vão usar o celular. E foi uma coisa legal que votaram aqui, o estado de Mato Grosso também, que é proibido, né, usar o celular na escola. Né? Agora, você vai com o celular, né, não é verdade? Gabriel disse que não usa mais celular na sala de aula. Ou ele está usando. Ele está dando uma risadinha aqui, que ele está usando o celular na sala de aula, gente. Olha, o professor está explicando a matéria e o menino está no celular lá, rapaz. Né? Toma cuidado com isso, Gabriel. Né? E os professores das escolas, eles têm que ter autonomia nas escolas para dizer, não, dá o celular aqui, botar aqui na caixinha, na hora que terminar minha aula, eu devolvo. Na hora que entrar para o recreio, eu devolvo o celular para vocês. Mas a gente tem que policiar, jovens, porque a pessoa que fica só o tempo todo no celular, ele é idólatra. Ele está adorando as coisas, passando muito tempo no celular e acaba fazendo coisas que depois vai se arrepender por resto da vida. Isso é uma cova dos leões. A cova dos leões. Isso é uma cova dos leões. Cova dos leões. Você é jogado lá e trancado para ficar sendo, recebendo mensagens que você depois não consegue se livrar. Que vai ter só mais 5 minutos. Aí, se a gente não ficar firme com Deus, a gente se contamina com essas coisas. Nós temos agora 1 minutinho de intervalo comercial, depois nós voltamos para nos despedirmos e fazermos a oração final no Conectado 7 de hoje. Vai lá, comercial! Alfa Contabilidade, serviço de contabilidade em geral, assessoria contábil e trabalhista para MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, planejamento tributário rural e empresarial, holdings de sucessão familiar, prestação de contas para institutos e associações, constituição de empresas, alterações contratuais, distrato social, certificado digital, Rua Oriente Tenuta 30, Alvorada, paralelo a Miguel Sultil, telefone 65 3642 3030. Alfa Contabilidade. É a hora do café. A sua empresa oferece cappuccino, café expresso para os seus clientes? Não? Quero apresentar para você Doce Aroma. A Doce Aroma oferece para você café expresso, café longo, café pingado, café com leite, cappuccino com chocolate, leite, chocolate, chocolate com leite e cappuccino. Quer saber mais? Entre em contato 65 3358 4934 ou pelo nosso WhatsApp 659 9633 5757. Doce Aroma, máquinas e café expresso. Eu quero apresentar para vocês o Hospital Enter, com uma estrutura novinha e super equipada. E já estamos atendendo com consultas clínicas em geral, pediatria, gastropneumologia, alergista, cardiologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia e ortopedia, com consultas a partir de R$ 160. O Hospital Enter está localizado aqui na Rua Major Gama, número 1161. Telefone 0800 808 8081. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 659 9255 9082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Amigo, minha amiga, você que está aqui na Cuiabana FM 106.5, eu sou o Orivaldo Azevedo, Conectado 7 agora. Nós estamos encerrando o programa desta terça-feira, dia 29, né? Friozinho gostoso de Cuiabá, né, Robson? Hoje vai dar para dormir assim, encostando a orelha, né? Na costelinha, né, Gabriel? 25 graus, né? Tá aqui. Eu quero mandar um alô pro pessoal aí da Crefisa, né?
A Milena, a Iva, a Juraci, Daísa, né? Crefisa, que fica aí na rua Joaquim Murtinho, 346. Um alô para os agachadinhos da Gada, né? Achadinhos da Gada aí. Alex e Ellen, que é a doutora Bianca, e do Gustavo do Empório Grão Dourado. O Dom Lino e Filho, lá da barbearia Dom Lino, ali no CPA 4, na Avenida Tuiú. O Pi, da Pi Eletrônicos, que tem ali a Larissa, né, sua esposa, Guilherme, lá, o seu sobrinho, e a Amy, a linda, maravilhosa Amy, que sempre dá uma atenção maravilhosa pra gente. O Hugo, da Hugo Cell, né, da Hugo Cell Internet, ali, na entrada do 3 Barras, Robson. E para todo o pessoal do Robson, né, a Gisele, quem mais? Nós temos lá o Matheus, o Mateuzinho, né? Isso. Quem mais? Karen, Carol. Carol, quem mais? A Karen. A Karen deve estar enorme, né? Faz tempo eu não vejo a Karen. Tá. Né? E todo o pessoal do Rock Rocha aí, do escritório do Advocacia, Rock Rocha. Rock, eu quero você aqui um dia, hein, Rock? Também um alô pro pastor Joel, que foi levar seu filhinho no médico hoje. E eu quero que você ore pela minha mãezinha, que deve estar sendo atendida agora por uma... Eu não sei o que é especialista de pessoa que tem mais de 80 anos. Como é que é o nome? Geriatra, né? É o geriatra, que deve estar no geriatra agora. Mamãe tem diabetes, Robson, né? E eu vou fazer uma oração para todos os ouvintes do programa Conectado 7 aqui, o pessoal da rádio, o Gabriel precisa de oração também, né? Muita oração, muito poder, viu, Gabriel? O Serginho, né? A dona Rosângela Jucá, aqui da Rádio Cuiabana FM, todo o pessoal que vem depois do nosso programa, que é o programa do Adilson Costa, que vai vir agora, daqui a pouquinho. O Adilson e o Regis vai estar aqui na bancada da Cuiabana FM. Robson, nos diz uma palavra de oração aí para finalizarmos o programa de hoje. Então vamos, antes de orar, eu quero pedir que aquele que tem problemas financeiros, problema de saúde, problema espiritual, que agora, nesse momento, o Santo Espírito vai visitar você aí. Amém. E ele vai curar suas enfermidades, vai libertar você desse demônio e vai ajudar você na sua vida financeira. Então feche seus olhos que nós vamos orar. Pai amado, sabemos que o Senhor é onipresente, o Senhor está agora junto com o nosso amigo ouvinte da Rádio 106.5 da Rádio Cuiabana. Amém. Sabemos que o Senhor é um Deus que ama a cada ser humano nesse planeta Terra. Verdade. E o Senhor está agora visitando esse ouvinte da rádio, que ele deve estar com algum problema, Senhor. Mas eu peço que o Senhor estenda a tua mão poderosa e cure essa enfermidade, abençoe essa pessoa que precisa de dinheiro para manter a vida. E se tiver alguma coisa espiritual, algum demônio perturbando essa pessoa, em nome de Jesus Cristo eu peço que ele seja expulso dessa casa. Amém. E eu oro, Senhor, agradecido por tudo, Pai. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Amigo, amiga, não se esqueça, o Conectado 7 volta terça-feira, né, nesse mesmo horário, às 3 horas da tarde, terça-feira que vem. E não se esqueça, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que são escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau, até o próximo Conectados. Tchau. Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar, na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lar, vou marchar.